NFL, etc. 149, terça-feira, 5 de setembro de 2023. Eu sou o Ticas e há 2 dias do início da temporada. Não dá mais pra adiar. A gente briga, a gente reclama, a gente esperneia, mas não vai ter jeito. Finalmente chegou a hora da gente fazer a nossa famigerada prévia, etc. para a temporada. Mas pelo menos esse ano, contaremos com a participação do cara que manja de fato do riscado, daquele que estuda em um dia o que a gente não vai ler numa vida inteira de futebol americano. Apesar de que essa quantidade de estudo reza a lenda, dizem as más línguas, que não faz muita diferença na hora dele escolher os seus palpites também não. Seja bem-vindo novamente, coach Rafael Negreiros, o nosso Batata. E aí, pronto para mais uma vez destilar todo esse seu conhecimento aqui, mandando aqueles palpitinhos abusados, atrevidos, ousados? Boa noite a todos. Cara, é o seguinte, se meu conhecimento me ajudasse mesmo, assim, eu ganhava todas as ligas de fantasy e acertava todos os palpites, né? E assim, nenhum dos dois acontece. Eu sou ruim no fantasy e erro muito palpite. Então, assim, infelizmente, eu queria que o meu conhecimento fosse melhor nesse aspecto, etc., do futebol americano, mas aí ele ficou apenas para as coisas objetivas do trabalho mesmo, com o esporte. Queria lamentar a ausência do melhor integrante do NFL, etc., que é o Wallace. Fica um abraço aí pro meu careca favorito. O nosso Wallace, o nosso intrépido repórter, o nosso jornalista de ofício aqui dessa bodega, uma hora dessa ele deve estar onde? Envolto num mar de lama e pernilongos, cobrindo o Enduro da Independência. Por isso também o nosso Batata veio destilar todo o seu conhecimento palpitando. E por isso, hoje, a voz da ponderação, a voz do bom senso aqui nesse podcast será de quem? Será dele, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal, preparado para a partir de quinta-feira fugir de todo e qualquer compromisso que tenha quinta, domingo, segunda? Chegou a hora da temporada. Tá animado? Fala, meus amigos do NFL, etc. Estou muito animado, como eu sempre fico todo início de temporada, porque eu sempre acredito no meu gigantão maravilhoso. E esse ano as perspectivas são ainda melhores, apesar do trabalho sujo que o pauteiro fez. Vocês vão conferir aí no episódio de hoje. Não tem trabalho sujo, tem apenas uma questão, jogar no ar, lançar uma ideia para ver o que a torcida do New York Football Giants está achando de todo esse hype, New York Jets. Mas não vamos pular, não vamos adiantar a pauta. Olha só, hoje o episódio vai ser um esquema um pouco diferente. Hoje não tem headlines. Primeiro, Nick Bosa continua de holdout, Chris Jones continua de holdout, e trade por Matt Corral não é pauta para headlines. Então não justifica um bloco de atualizar notícias, concorda? Todo mundo de acordo, beleza. O esquema hoje, então, vai ser o seguinte, vamos direto pro Resende Cetra, que aí vamos falar do quarto e penúltimo episódio do Hard Knocks New York Jets, depois seguimos pro nosso glorioso Palpite Cetra, com as nossas apostas pro desempenho dos 32 times no ano, e enfim, fechamos em homenagem ao nosso Batatão, com a provável também última edição do ano do nosso Pergunte Cetra. Mas é claro que antes da gente recapitular o episódio 4 do Hard Knocks New York Jets 2023, temos que dar aquela passadinha no chat, aquele alô pra galera, aquele obrigado pela presença. Pro Senhor dos Games, tá aqui desde cedo, é verdade. Tá, tivemos alguns problemas técnicos antes de começar a gravar. Ele tava aqui, NFL, etc. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Valeu pela pontualidade. O Escolástico, como sempre, não deixa de marcar presença. Paulinho Miana, Pablo Bira Guimarães, nosso Anderson Brown, Washington Ferreira, Marcelo Faria, Lelinho Turismo, que também é o Flávio Venâncio, também é o Lelinho Turismo, Rafael Viana, Carlos Miller e mais quem? E o Arcanine, direto de Portugal. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos lá, vou fazer aquele recap dos destaques que eu achei do episódio do Hard Knocks. Se quiserem interromper, vocês interrompam e comentem. Se não quiserem, eu vou terminar os meus destaques com a pergunta fatídica para o nosso torcedor do New York Football Giants. Então, pela primeira vez, no comecinho do episódio, aparece o Rodgers tretando, reclamando da galera do ataque. O treino ali começa a dar uma desandada, a defesa começa a tirar uma onda com o ataque dos Jets, treino, defesa contra ataque do próprio time, e aparece o Rodgers reclamando, depois ele vai se exaltando um pouquinho, começa a xingar, mas tudo isso pra quê? Pra aparecer ele indo um por um, chamando no canto, falando no ouvido, dando aquele toque maroto, aquela voz da experiência, e no final, tudo corrigido, dá tudo certo, ele é mesmo o cara, sai todo mundo feliz e o ataque promete novamente. Então, começou parecendo que o Hard Knocks ia deixar de fazer
aquela assessoria e aquela divulgação espontânea, aquela promoção espontânea, mas não. No final, acabou sendo isso, mais uma vez, o Rodgers como mentor, como organizador dos problemas do ataque. É claro que no papel de quarterback ele é isso mesmo, mas não deixou de ficar essa pontinha de que o que der certo vai ser culpa dele e o que der errado vai ser culpa do resto, né? Nathaniel Hackett, mais uma vez, todo bonachão, mais uma vez fazendo referência a filmes de Austin Powers, parece que ele é fã, e eu tô dando o braço a torcer, eu tô concordando mais com o Rodgers quando fala do Hackett do que com o Sean Payton. Parece que o Hackett é um cara maneiro mesmo. Aí depois o Batata vai até comentar o que ele percebe da atuação dele como técnico. Mas no relacionamento ali, pelo menos a questão interpessoal dele, tanto com os jogadores quanto com os outros técnicos, parece que o Hackett é um cara maneiro, tá um cara legal. Destaque para aqueles jogadores de fundo de roster, que eu acho que esse ano foi muito mal na hora de determinar quais histórias deveriam ter relevância dos caras que seriam cortados ou não no corte final da semana passada. Porque parece que eles começavam a construir a narrativa para um determinado jogador, e aí a tendência era que ele não fosse cortado. Parecia que tudo indicava até algum momento que ele faria o time. E assim eles foram revezando até chegarem no pobre coitado do wide receiver Jeremy Cap. Aí realmente esse, conforme os Jets avisaram que não iam deixar fazer, não ia deixar filmar aquela cena clássica do Hard Knocks do técnico demitindo o cara, pelo menos mostraram a trajetória, ele tendo dificuldade no último jogo de pré-temporada contra os Giants, a família no estádio e ele se despedindo porque foi cortado. Mas antes eles tentaram fazer isso com o Xavier Gibson e o Jason Brownlee, dois wide receivers também, os dois undrafted. Os dois ficaram até muito amigos ali, aparece no episódio que eles ficaram muito parça no vestiário, mesmo concorrendo por uma vaga. A tendência era que pelo menos um construíram toda essa narrativa, né? Os amigos, mas um deles, ou os dois, não vão fazer o time. Chegou no dia do corte, na terça-feira, os dois fizeram o time. Aí essa narrativa foi meio que se perdendo. Não teve aquele impacto que costumava ter nos outros anos. Isso também vale pro Denzel Smart, o defensive tackle que ficou do time de treino pro time principal, time de treino pro time principal. Parecia que contavam que ele seria cortado. Ele foi, de fato, cortado na data final, mas para ser reaproveitado no time de treino. Então ele não foi demitido, ele não tá fora dos Jets. E a história dele chama atenção porque ele se machucou no último jogo de pré-temporada, naquelas de precisar mostrar serviço, a última chance dele tentar fazer o corte final, e aí ele se machucou, não queria ir pro vestiário para tirar raio-x, machucou o ombro, queria ficar em campo, mas dos males o menor. Foi cortado do time principal, do roster ativo, mas foi reaproveitado imediatamente no time de treino, e pode ser que no decorrer da temporada ele acabe voltando pro roster 53. Então não teve, de fato, uma história triste, não teve esse destaque tão grande nessa edição do Hard Knocks. E aí a gente chega no grande finale do episódio, no destaque mesmo desse quarto episódio do Hard Knocks, que é o jogo de pré-temporada final, o terceiro jogo de pré-temporada, contra o New York Football Giants. Com tudo que envolve a questão da rivalidade, que até 2023 era uma questão completamente desequilibrada. Sucesso recente dos Giants, apesar de que o recente já tem um tempo, né, Magal? Mas o sucesso recente dos Giants comparado com o sucesso recente dos Jets, não tem nem comparação. Os Jets sempre foram tratados como o irmão pobre de Nova York, apesar de ter muita tradição e ter tanta torcida ou até mais torcida do que os Giants. Aí corta pro jogo. Primeiro, um bloqueio legal do Cobb. Ele foi flanelado, foi punido. Apitaram a falta porque ele deu um bloqueio no ponto cego do jogador lá dos Giants, que inclusive sofreu concussão e teve que sair do jogo. E aí, o Cobb vai, ele é questionado, acho que o próprio Rodgers pergunta pra ele ali na sideline, no huddle, não lembro. Pergunta o que deu ele, cara, me deu uma pane, simplesmente esqueci, porque a regra mudou lá em 2014, sei lá, ele fala, achei que tava em 2014. E aí os caras dão risada. Os caras do Jets, quando ouvem a explicação do Cobb pela falta, eles dão uma risada, tal. Aquele climinha bem que a galera tá good vibes ali do New York Jets. No lance seguinte, ou pouco depois, um defensor dos Giants, o Gerard Ward, cara, muito depois do apito, a jogada acaba, ele dá uns 5 passos ainda e dá um safanão no Rodgers, ele dá um empurrão, dá uma no meio dos peitos do Rodgers, e o Rodgers já descompensa, já vai, cara, você tá ficando doido? O que você tá fazendo? Nem sei quem é você. Aí o Gerard Ward, eu também não sei quem é você, não. Eu acho que pra morar na cabeça do Rodgers é falar que não sabe quem é ele, né? Aí ele, como é que é? Você não sabe quem eu sou?
Como assim você não sabe quem eu sou? Parece que ele ficou bem, bem mordidinho com isso. Aí, beleza, esse lance acaba também, foi dada a falta, a jogada acaba com um touchdown dos Jets, com o Rodgers lançando pro Garrett Wilson, e aí o Rodgers, obviamente, sai tirando onda, olhando pro cara, fazendo arminha, tirando aquela onda, o cara volta pra cima do Rodgers, ele continua ali naquele entreveiro, o juiz entra no meio. Beleza. Aí você vê que o Rodgers chega até no banco, contando pra galera, porra, arrumei uma briga ali em campo, rapaz. Foi a primeira vez que o Rodgers fardou com o uniforme do Jets pra jogar. Mesmo que sendo um jogo de pré-temporada, pela primeira vez no estádio, o mando era dos Giants, mas o estádio é dividido, o estádio é dos dois, é o MetLife Stadium, e na hora de sair de campo ele ainda fez questão de virar pra torcida dos Giants e falar que lá agora é o JetLife Stadium. Então ainda teve essa rusguinha, além de todo esse histórico de rivalidade, teve essa rusguinha entre os dois times de Nova York ali. Aí, Magal, eu te pergunto, desde antes da sua torcida pelos Giants, os Jets já não eram páreo. O sucesso recente é todo do lado do time azul. E aí, não só pelo Hard Knocks, mas desde a contratação do Rodgers, a narrativa tá toda revertida pro time dos Jets. Nas suas bolhas, que eu sempre critico aqui, que eu sempre... Critico não, mas que eu sempre te dou essa zoada. Eu não faria ideia de quem é lá esse Plate Guy se eu não te conhecesse. Então, a bolha de torcida de Giants, que só você conhece, tá repercutindo isso também? A galera tá mordida? Você tá sentindo que tá rolando esse papo de, apesar do sucesso com o Daboll, com a chegada do Daboll no ano passado, a galera só fala de New York Jets, ninguém quer falar de New York Giants? Ou você acha que isso é um processo normal, é inevitável, por conta do Rodgers ser realmente um hall da fama, um cara que é diferenciado, um mercado gigante que é Nova York, participação no Hard Knocks não teria como se comparar nesse hype com o que está acontecendo com os Jets. Qual que é a sua visão sobre esse hype e sobre, de repente, o aumento dessa rivalidade por conta de todo esse hype? Primeiramente, vamos destacar aqui o crescimento da indústria têxtil que o Ticas conseguiu alavancar aí com a quantidade de pano que ele está consumindo, né? Quantidades estratosféricas de pano estão sendo consumidas. A Receita Federal está investigando por que tem tanto venda de pano lá para Barbacena, uma coisa impressionante. A contação da história já foi direcionada para, assim, coitado do Jets, né? O Randall Cobb, sem querer, machucou o rapaz, aí, e não entenderam o que ele quis dizer. Aí veio o malvado lá do Giants, né, o Jihad, olha lá. O cara chama Jihad, não pode ser coisa boa. O que bota o nome de Guerra Santa no filho? O Pauteiro falou no ponto aqui que não tem juízo de valor, tem apenas, né, não tem. Um reflexo do que foi o episódio. A imprensa, ela é imparcial, né, ela só relata os fatos. Né? Então, assim, tirando essa passação de pano incrível aí do Tigre, não sei de onde que tá vindo isso aí, né? Tô até curioso ver como é que vai ser isso aí no decorrer da temporada. O que eu posso dizer sobre isso? Cara, a galera precisa entender que você pode criar hype o quanto você quiser. O Jets vai continuar sendo uma merda gigante. Por uma razão muito simples. Não mudou nada de efetivo no Jets. Eu não sei por que a galera tá comprando tanto essa hype do Rodgers, porque o Rodgers não fez porra nenhuma em Green Bay, cara. Tem anos que ele tá lutando para tentar montar um time mais ou menos decente. Ele já teve bons recebedores lá. Teve épocas de ter maus recebedores também, de não ter opção. O cara nunca conseguiu se virar com uma equipe ruim. Essa é a realidade. O Rodgers nunca conseguiu se virar com uma equipe ruim. Ele é bom, mas ele precisa de bons recebedores. Ele precisa de running backs que façam aquela corridinha para desafogar o jogo aéreo. Ele não tem isso no Jets, cara. Olha em quem que ele tá se apoiando no Jets. Randall Cobb. Cara, o Randall Cobb é o carro 2008, cara. Você acha que ainda roda alguma coisa, mas ele tá com motor ruim já, tá gasto. Tá cheio de manutenção para fazer. E a única pessoa ali do ataque do Jets que eu acho que realmente pode fazer alguma coisa que pode dar uma diferença é o Calouro. Só que o cara vai pro segundo ano dele. Então ele também não vai salvar a pátria, assim, como as pessoas estão achando que vai acontecer. Então, eu acho que essa é uma hype completamente artificial, completamente criada, entendeu? Acho que vai ser um belo de um banho, do balde de água fria, que quando começar a temporada e o Jets começar a enfrentar times fortes, vai começar a ver aquilo que a gente já via lá no Green Bay. Rodgers dando chilique porque os recebedores estão fazendo merda, Rodgers reclamando com a OL. Eu acho que vai ser aquela mesma historinha lá de Green Bay.
vai passar essa hype, vai voltar para aquela mesma historinha. E o Rodgers, ele tem essa característica, né, cara? Ele precisa ter ele se segurou muito tempo com isso lá em Green Bay, de ficar fazendo chacota com os Bears, né? De falar que mandava lá no Soldier Field, de falar que ele era o pai. Só que você fazer isso com o Chicago Bears é chutar cachorro morto, né, cara? E ele acha que vai fazer isso com o Giants, só que o Giants está numa outra pegada, cara. Clubismos meus à parte aqui, o Giants está numa outra pegada, pô. Tá numa outra pegada. O Daniel Jones está amadurecendo, Darren Waller está indo muito bem nos treinos, entendeu? É um outro patamar de situação. Não estou dizendo que o Giants é a pica das galáxias, não. Mas, cara, não existe. Isso refletindo uma discussão política que já ocorreu aqui no Brasil, essa é uma comparação que não faz sentido. Não é uma escolha difícil. Entre Giants e Jets, não é uma escolha difícil. Eu achei que ficou complicado pro Jets nesse debate, né? Porque tem um torcedor do Giants, tem outro do Patriots aqui, que são dois times que odeiam muito o Jets, né? E o único imparcial, então, você sabe quem é aqui, né? Em teoria é você, até eu ver você falando bem do Hackett e, como diz o Vitorino, passando uma tonelada de pano aí, foi complicado realmente. Assim, eu concordo com o que o Vitorino falou, assim, eu acho que de fato existe uma hype relativamente injustificável em torno do Jets. Em termos de futebol americano mesmo, assim, eu sei que a pergunta agora, enfim, agora não é sobre isso, mas dando uma pincelada leve, é o seguinte: eu acho que o Jets é um time que vai ter alguns problemas ao longo da temporada, especificamente com relação à linha ofensiva. E o Aaron Rodgers, historicamente, ele é um quarterback que ele precisa de proteção, mano. Não que, né, ele seja diferente nesse aspecto de outros quarterbacks, mas sei lá, você já teve o Russell Wilson tendo boas temporadas, só para dar um exemplo esdrúxulo, você já teve o Russell Wilson tendo boas temporadas atrás de uma OL tenebrosa. Então, o Aaron Rodgers, toda vez que ele tem uma OL tenebrosa, ele se machuca na semana 8, pô. Então, assim, é um negócio que vai ser complicado, eu acho, o Jets não conseguir resolver esse tipo de questão. Eles têm alguns jogadores com muito talento lá, só que eles estão num pique, assim, que os caras que são muito talentosos também são muito novos. O Vitorino levantou uma bola interessante, assim. Eles têm o Breece Hall, que foi um running back, que tá lá agora, é o running back 1 dos caras, né? Não deve pegar uma carga maior que o Dalvin Cook nesse início de temporada, que ele vem de lesão. E eles têm o Garrett Wilson, que é um bom recebedor, mas como diz o Vitorino, é segundo anista, né, cara? Você também não pode jogar isso tudo nas costas de dois moleques, né? Então, assim, eu sinto que o Jets, ele pode ser algo melhor para o ano que vem. Esse ano, eu acho que eles vão dar uns tropeçados assim, meio bestas. A OL não é aquela coisa, então eles vão ver que eles vão precisar reforçar, e é isso aí. É uma loucura pensar que o Jets é em algum nível maior que o Giants, né? É simplesmente absurdo. Só que faz parte, né? Nunca foi e nunca será, né? Nunca foi nem nunca será. Só que eu acho que faz parte. Eu acho que o Rodgers tem que fazer isso mesmo, né? Querendo ou não, uma das coisas do Jets ter trazido o Aaron Rodgers é dar uma subida na autoestima da rapaziada, mano. Porque o Jets, assim, ó, eu e o Vitorino, a gente conhece pessoalmente um torcedor do Jets que é dos Estados Unidos, que era o nosso QB do V8, que era o Rui. O Rui é português, só que ele, sei lá, ele chegou nos Estados Unidos com 3 anos, então ele, lá em Nova York, né, ele virou torcedor do Jets pra sempre. Ele é louco, maluco. Torcedor do Jets é maluco, a gente sabe disso, assim, tipo, por conhecer mesmo um ser humano que torce pro Jets. E eles são essa pegada aí, mano. O Jets é um Botafogo, assim, pegado, assim, um time que teve uma glória muito antiga e todo mundo que torce pro Jets é louco, é pirado. Isso aí existe mesmo. Então, querendo ou não, é um time que tá, há muito tempo numa draga surreal, assim. Então, eu acho que faz algum sentido esse tipo de movimentação. Não só de trazer o Aaron Rodgers, mas do Aaron Rodgers fazer isso com a torcida adversária, que seja. A galera tem que ter um pouquinho mais de amor próprio mesmo lá, no lado verde de Nova York, sabe? Porque não tem, mano. Porque os caras são isso aí, historicamente, né? Então eles precisam mesmo, acho que disso aí, e o Rodgers tá certo. Batata, eu até acho, cara, que vai ter umas fagulhas de animação, assim, entendeu? Vai ter uns jogos bons com os times vagabundo aí, que a galera vai ficar animada. Mas vai ser, na minha visão, vai ser muito naquela linha do que a gente viu do próprio Jets no ano passado. Que fez uns 2 joguinhos ali que deu uma animada na galera, e vamos combinar, né? Fez esses joguinhos sem o Rodgers. Então, com o Rodgers, você pode ter mais desses joguinhos. Mas numa temporada de 17 jogos, você vai ter o quê? 3 jogos desses? 4 jogos desses? Não é suficiente para segurar, entendeu? E o Jets está numa conferência que sempre foi
a terra sem lei, sempre foi o feudo dos Patriots, né? E que agora é uma conferência que tem uma briga de cachorro maior, assim, entendeu? Sim. Então não tá também aquela alegria de, por exemplo, de não, ó, a gente vai tomar pau dos Bills e o resto a gente vai, brigar junto. Cara, não vai brigar junto, entendeu? Nem com o Patriots, quarta força da conferência, eu acho que não briga junto. Eu acho que eu consigo ver o Bill Belichick dando uma anulada no Robert Saleh e conseguindo arrancar uma vitória aí. 2 vitórias, né? É impressionante o nível de desrespeito que existe aqui pelo New England Patriots. E eu queria lembrar o seguinte: o pior Patriots que eu já vi jogar ganhou 2 vezes do Jets com alguma folga. Com alguma folga. Eu queria lembrar disso, que era o Patriots do Ken Newton, tá? E aí, pra fechar essa questão do Jets ao longo da temporada, esse Hard Knocks mostrou um negócio interessante, que o Aaron Rodgers é de fato um sujeito ímpar. Vamos usar esse termo? Eu acho que questões peculiar. Eu acho que questões de relacionamento podem vir à tona ao longo da temporada. Eu acho que existe uma questão geracional aí até, porque o Aaron Rodgers está com quantos anos? 39? 40? 39, né? Querendo ou não, ele tá lidando com muitos jogadores bem jovens, com alguns coaches da idade dele, e aí, assim, a coisa pode se perder hierarquicamente aí em algum lugar. Eu sinto isso. Não é nenhum palpite, não. Eu simplesmente acho que isso pode, vendo assim como é que tá essa dinâmica, entendendo como é o time do Jets, eu acho que isso pode acontecer em algum nível. Por último, só pra falar, o Ticas falou a questão do Hackett ser bem legal. Ele me pareceu ser um cara muito legal também. Eu nunca tive essa dúvida não, na verdade. Todo mundo fala bem dele em termos de relacionamento interpessoal. O que é discutível é se ele gere bem os jogadores, né? Porque a gente tem que lembrar que ano passado no Broncos, os jogadores saíram no murro na sideline. E aí, é isso. Esse é o tweet, né? Tipo assim, tem que entender como é que ele gere a equipe. Ele tem, aparentemente, uma forma interessante de se fazer entender e de se comunicar, né? Agora, o quanto que isso é efetivo para gerir conflitos, problemas e questões é outro assunto. E dá pra ver que o próprio Rodgers, por conta de ter o relacionamento pessoal, protege, defende e apoia na hora dele comandar ali o resto do ataque. Quando ele pegou o Russell Wilson lá em Denver, ele já não tinha esse respaldo do jeito que ele tinha com o Rodgers. Então, em algum momento, essa comunicação que sempre funcionou deixou de funcionar e deu no que deu. Mas é aquela coisa, o cara pode ser super gente boa e ser um mau profissional também. Chega a um ponto que a gente não consegue avaliar. O Hard Knocks, ele é um recorte. O que ele te mostra ali é só o que ele quer te mostrar. Só é aprovado e só vai pro ar o que o time deixa. Não dá pra saber, nos meandros do dia a dia do vestiário, o que mais acontece. E outra coisa, a gente não pode perder de vista que eu acho que o hype, a lua de mel toda, ela é absolutamente normal. Um mercado gigante, uma torcida machucada, uma torcida que não tem, que é uma torcida enorme por conta justamente do tamanho do mercado e que não tem nada pra ficar otimista, pra comemorar há muito tempo. Há muito tempo. Do mesmo jeito, você chega na semana 4, vamos recapitular. Estreia Monday Night Football contra os Bills, o jogo da rodada. Segunda rodada, Cowboys. Semana 3, Patriots. Semana 4, Chiefs. Você chega no final da semana 4, 0-4, é impossível? Não. Nem é difícil. Um cenário que você vai chegar na semana 4, 0-4, de retrospecto. Todo hype vira pressão. Vira confusão, zona mista, coletiva, todo mundo pressionando, perguntando o que tá errado. Então, o que vem pro bem, enquanto ninguém disputa nenhum jogo, essa fase está todo mundo otimista, 2 dias de começar a temporada, pode transformar assim, ó, em 4 semanas, espaço de um mês, a lua de mel pode acabar e virar divórcio. Então não percam isso de vista também. Mas, nessa altura do campeonato, tá tudo bem, só alegria, treinando no campo, esverdeado, com o cair da tarde em New Jersey. Pô, perfeitamente compreensível, eu acho que tá compreensível. E só pra terminar, eu sei que eu tendo a gostar mais de Hard Knocks do que a maioria da galera, até dos nerdolas de NFL. Eu entendo isso. Porque eu acho que é uma produção de uma qualidade que a gente não vê nem outras. Eu falei várias vezes aqui que eu esperava que a quarterback da Netflix tivesse como construção mesmo de narrativa, e não. É lógico que a qualidade de produção de imagem, de edição é maravilhosa também, mas de narrativa não é. O Hard Knocks dedicou 1 minuto e meio
deste episódio, fazendo uma paródia da abertura de Sopranos, uma das maiores séries da história, com o Robert Saleh dirigindo rumo ao MetLife Stadium, no lugar de seu Tony Soprano dirigindo na abertura da série. Cara, praticamente frame a frame, se você tiver curiosidade, coloca no YouTube que tem comparação lado a lado. O trabalho de produção para fazer isso, copiando o negócio que foi feito há 20 anos atrás, para dar aquela textura. Então, é uma questão de qualidade de produção mesmo. Eu sei que a tendência é acabar, o Hard Knocks não vai rolar para sempre. Eu entendo que para a molecada mais nova ele não tenha o apelo que ele tem para nossa geração, até para o pessoal mais velho. Mas é esse tipo de vinhetinha, esse tipo de passagem, de narrativa que eles conseguem construir com a aval da NFL, com a aval do time, com a aval da HBO, com a qualidade de produção da HBO americana, que me pega, que me faz ser gado de Hard Knocks. Enquanto continuar passando, continuarei sendo gado, muito dificilmente eu vou vir aqui reclamar dessa série maravilhosa, tá? Agora você tocou num ponto que eu vou ter que concordar com você. Os editores de vídeo são uma classe subvalorizada, que deveria ser mais respeitada e mais reconhecida. Isso aí eu concordo e assino embaixo. Mandar abraço pro editor de vídeo da NFL etc, que conseguiu preparar uma vinheta assim, ó, de bate-pronto. Ó, aos 45 do segundo tempo, ele chegou lá e, ó, cumpriu sem ganhar hora extra por isso, tá? Um abraço pra ele. E já que a gente falou dele, vamos exibir esse trabalho maravilhoso, né? Bora para as nossas prévias da temporada, finalmente! Tá no ar o Palpite Cetra! Vamos lá, antes da gente começar as prévias para a temporada 2023, a gente precisa, obviamente, fazer um recap das nossas prévias. Ano passado, a essa altura, o Wallace já estava enfiado no meio do mato, estávamos só eu e Magal aqui, e, infelizmente, essa eu perdi para o nosso Luiz Vitorino. Magal, de 4 palpites, etc., ele acertou 3. Vamos lá, vamos recapitular. Disse ele que os Rams vindo do Super Bowl seriam medíocres, medianos ou horríveis, acertou. Os Rams realmente foram lixo. Desculpa aí o Rafael Viana, mas é um fato. Ele falou que os Chiefs não estavam mortos. Todo mundo estava naquela. E aí, será que os Chiefs vão agarrar, né? Quando que vai virar dinastia, não vai? Quando que eles vão perder o fio da meada? Ele acertou que os Chiefs iam ir até o fim. Ele acertou que os Patriots iriam mal, não iam pegar playoffs. Então tá aí os 3 acertos do nosso Magal. E ele errou que os Giants seriam campeão de divisão. Então você vê, o Luiz Vitorino, quando ele tá querendo comentar com imparcialidade, quando ele tá analisando friamente, ele vai bem. Na hora que o coração palpita dentro do peito, aí ele não consegue. Aí é onde ele se perde, né? Mas faz parte, tá bom. O Ticas foi 2 de 2. 2-2, na verdade, né? Então tá aí na média, 50%, não ganha nem perde, continua apostando, porque... Não, na média não, ele tá igual ao acaso. Probabilisticamente, se tivesse jogado uma moeda, era a mesma coisa. Calma lá. Eu achei que os Bengals sofreriam mais a ressaca da derrota no Super Bowl e que não iam nem pegar playoffs. Como a gente lembra, eles foram até a final de conferência, então essa eu errei feio. Eu acertei que os Bills não fariam jus ao hype. Entraram como favoritos, que esse ano era deles, odd de favorito ao Super Bowl, Josh Allen MVP. Eu falei, não vai dar, essa pressão vai atrapalhar, pode até pegar playoff, mas não pega Super Bowl. Essa eu acertei. Uma narrativa que não era muito comum, que a galera tava duvidando, mas eu acertei que os Eagles vinham com tudo, porque já tinha talento ali demonstrado nas duas linhas, já tinha uma construção de time, eles se movimentaram muito bem naquele draft, né, nessa altura do ano passado, e na Free Agents. Então acertei que os Eagles vinham com tudo, foram até o Super Bowl, mas perderam para os Chiefs. E aqui eu errei feio mesmo, aqui eu errei mais. Depois que eu vi as 3 primeiras entrevistas do Mike McDaniel como novo técnico dos Dolphins. Eu falei, quer saber? Não tem como. Cara desse no vestiário vai ser moído, vai ser massacrado. Dolphins fica na rabeira e o McDaniel vai ser um one and done, vai ser demitido no primeiro ano. Então, acertei 2, errei 2, ficamos na média, tá? Esse ano vamos fazer diferente. O que a gente vai fazer? Em homenagem também ao nosso Batata, que adora dividir em balaios, vamos fazer um power ranking de balaios. Como que é isso? A gente não vai pegar e classificar do primeiro ao 32º melhor time. Não. A gente vai fazer por balaio, e aí, citando das 2 conferências, quais times estão em cada balaio. Se um de vocês discordar, vocês interrompam e expliquem por que vocês discordam dessa classificação, tá? Não deu pra entender. Não, mas vai começar agora, você vai entender, porque não tem mistério. Vamos lá. Primeiro balaio. Qual que é o primeiro balaio? Os favoritos indiscutíveis, as powerhouses da NFL para o ano 2023. Eu anotei aqui 5
candidatos ao título, fortes candidatos ao título, caso não aconteça uma tragédia. São eles, Chiefs, Bills e Bengals pela AFC e Eagles e 49ers pela NFC. Faltou alguém? Ou tem alguém que não deveria estar aí? Concordam, discordam? Eu concordo. Eu acho que é isso mesmo. Acho que pela AFC eu não vejo ninguém superior ou que se meta no meio desses três aí, Chiefs, Bills e Bengals. E na NFC eu acho que o nível vem caindo progressivamente, né, dos times, assim. Você vai ver que eu acho que esse ano a gente vai ter os piores times da NFL, devem ser times da NFC, acredito eu. Eu não tô taxando a NFC de forma nenhuma, né? A NFL é cíclica nesse aspecto, né? Então já foram os times da NFC, agora acho que serão os da NFC, inevitavelmente. E eu acho que, de fato, só Eagles e 49ers da NFC eu vejo sendo powerhouse mesmo, assim. Eu não vou adiantar nenhum palpite dos outros balaios, mas a gente vai ter alguns balaios que falam que é possível que os caras cheguem mais longe do que, assim, talvez nesse mesmo nível aqui. Então eu diria que, assim, dos 5 que são prováveis mesmo de ganhar o título, seriam esses, sem dúvida nenhuma. Eu vou concordar, mas vou fazer só um adendo. Eu acho, sem clubismo, falando na moral mesmo, eu acho que o Eagles flopa esse ano. Eu vou te dizer por quê. Porque mudou muita gente. Mudou muita gente lá. E eu acho que esse ano não... acho que vai perder essa química aí. Sendo bem sincero. Permita-me discordar brevemente. A tréplica. Vai, candidato. Pelo seguinte... Eu concordo com você, é o seguinte, mudou o coordenador defensivo e o ofensivo, não é isso? Agora, em termos de jogador, ficou todo mundo, pô. E pior do que isso, eles adicionaram gente lá. Tem um running back, eu inclusive gravando o episódio do Play Call hoje de manhã, eu esqueci o nome do running back que eles pegaram em alguma troca do draft. E é bom, moleque, assim. Eles nem precisavam do cara, e agora eles têm um running back absurdo lá também. Eu não vou lembrar o nome do menino agora também. Então, assim, o Eagles, ele não perdeu nenhum jogador importante de verdade, e ele conseguiu se fortalecer no draft e na free agency. É uma loucura o que aconteceu com o Eagles, eu nunca tinha visto isso, assim, tipo, um time não perder uma peça e ficar melhor em todas as posições. É complicado, assim. Agora, eu acho que em algum nível, se os Colts que estão lá agora como coordenador ofensivo e defensivo de fato não forem bons, eu acho que você pode ter razão, Vitor. Mas eu acho que, enfim... Vendo o retrospecto do Sirianni aí, é o mais provável que sejam bons técnicos. Você acha que os jogadores mais o Sirianni vão segurar mesmo? Estou perguntando na moral, estou sendo sarcástico. Não. Você acha que o Sirianni mais a qualidade dos jogadores seguram apesar dos coordenadores ofensivos e defensivos? Acho que sim. E se os caras forem bons, vai ser uma campanha do mesmo nível do ano passado, eu acho. Justo. Bom, estamos de acordo, como verdadeiros comendadores, estadistas que somos, estamos de acordo com 5 favoritaços. Diplomatas. 3 da AFC, 2 da NFC. Aí a gente passa para o nosso segundo balaio. Esse balaio já pode dar mais polêmica. Como que ele está definido aqui pelo nosso glorioso pauteiro? É o balaio dos contenders. Aqueles times que têm qualidade, que eu acho que é inegável assumir que esses times têm qualidade, que se eles chegarem lá disputando até o final e desbancarem um dos primeiros ali, do primeiro balaio ali, uma das powerhouses, dos favoritaços, não seria nenhum absurdo. Se num confronto de playoff aí, de divisional, um time desse segundo balaio desbancar um do primeiro. Não é absurdo, tá? Quais são os contenders? Ravens, Jets, Dolphins, Jaguars e Chargers pela AFC e Cowboys, Lions e Seahawks pela NFC. Comentários. Cara, eu acho que... Eu também não tô entendendo essa hype que a galera tá tendo em cima do Cowboys, porque é um time que não fez nada no ano passado. 12-5 os últimos 2 anos, Magal. Cara, mas é um time que sempre morre na praia. Não, mas é por isso que ele não tá como favorito ao título. Ele tá no balaio de contender, por quê? Se ele pegar um Eagles ou 49ers num divisional e ganhar, você vai ficar surpreso? Vou. Vai. Vou. Fico muito surpreso. Um Cowboys ganhar no 49ers... Ah, não, tô falando assim, condições normais de temperatura e pressão, né? Não é assim, lesionou 60 pessoas lá no 49ers e os caras vêm com um time de high school que eles arrumaram lá na hora. Não é isso. Condições normais de temperatura e pressão, o máximo que o Cowboys vai bater é um teto desse aí. Não sei nem se um wildcard, dependendo de contra quem for,
um Cowboys pega. Vou te dar um exemplo. Não sei se ano passado o Cowboys venceria aquele jogo contra os Vikings que o Giants venceu. Não sei se o Cowboys venceria. Então, e eu tô vendo assim, várias dessas listas aí, desses analistas, né, Cowboys campeão da divisão, Cowboys não sei o que aonde. Eu não tô vendo aonde. Assim, qual é o nível de qualidade que os caras têm. O Dak Prescott é uma interrogação gigantesca. Ele é um ponto de interrogação gigante. Os times, concordo, eu acho que se livrar do Zeke foi uma coisa necessária para os Cowboys, precisava romper esse cordão umbilical aí. Tem caras lá que dão muita conta do recado. Porra, o Pollard dá muita conta do recado. Esqueci o nome dele agora, o wide receiver lá. Sid Lamb. Sid Lamb dá conta do recado. Mas, cara, quando o seu quarterback é uma interrogação do tamanho que o Dak Prescott eu acho que não dá para fazer previsões tão ousadas. Concordo com que o Jaguars vem legal. O Jets eu acho que não estaria nesse balaio. Eu acho que o Jets cairia para o próximo balaio. E eu vou aceitar o Giants nesse balaio aí, porque, sendo honesto, a realidade do Giants é essa. Eu acho que dá para beliscar um wildcard. Dependendo de contra quem for e do dia que for, dá para beliscar uma idazinha, um passo a mais dos playoffs. Mas é isso que dá para fazer esse ano. Então, fora essas questões aí, o resto eu concordo. Acho que Ravens, pelo lado da AFC, acho que Ravens, Dolphins e Jaguars, eu acho que tá correto. Jets eu acho que ainda tem que se provar, eu colocaria em algum balaio inferior. E o Chargers também. O Chargers é um time que... a justificativa pra mim do Chargers e do Cowboys é a mesma. Eles ganham, eles têm um talento, mas simplesmente a coisa não empolga. O Chargers tem, talvez, dos melhores quarterbacks da NFL. Não talvez, certamente, né? E simplesmente você não consegue ver um jogo do Chargers e falar, olha só que time absurdo. Não dá pra ver nenhum jogo do Chargers assim, cara. Você vê o Justin Herbert jogar e você pensa, esse moleque é muito bom. Isso aí não tem discussão alguma. Ele é genial. Só que o Chargers coletivamente é uma coisa que não empolga. E o Cowboys eu acho que é a mesma coisa. Então o Cowboys vai ter provavelmente uma temporada boa de novo. O Chargers deve ter sua temporada boa de novo. Só que é isso, entendeu? Tipo, eu acho que eles não batem nenhum dos contenders, pra ser bem honesto, das próprias conferências. É engraçado você parear os dois como dúvida, Batata, porque justamente o que vai mexer com a dinâmica dos dois times é o mesmo cara, que é o Kellen Mond, que era coordenador ofensivo justamente dos Cowboys e foi pros Chargers nessa off-season. Então a incógnita entre os dois times vai ter relação com o mesmo cara, que é a presença do Mond, que o pessoal tá confiante que pode destravar o jogo do Justin Herbert, ao mesmo tempo que fica assim, se o Prescott não tava rendendo muito com ele, e agora que o Mike McCarthy reassumiu as rédeas da chamada ofensiva lá? Só fazer a correção, não é o Mond é o QB, é o Kellen Moore. É quase a mesma coisa, mas é o Kellen Moore coordenador. Não, tá tudo bem, porque o Kellen Mond trocou de time recentemente também, está perdoado pra caramba. Correto. Só que aí eu acho o seguinte, já pra fazer esse parêntese meio tático assim, eu acho que o Kellen Moore, o que ele tava rodando de ataque não combina com o que o Mike McCarthy acha de ataque. E aí, eu não sei o que vai acontecer com o Cowboys esse ano, ofensivamente, sendo bem honesto. Assim, eu acho que tem algo aí para acontecer que é inédito. Porque é o seguinte, vamos fazer uma pequena lembrança do que foi o ataque do McCarthy no final dele no Packers. O Aaron Rodgers desenhava as jogadas no campo, né? Pegava assim, ele fazia com o dedinho assim, aí você faz essa rota aqui, você essa aqui, você essa aqui. Isso era o Green Bay Packers no final do Mike McCarthy. Então, assim, você vê que ele é fácil dele perder a mão, porque ele é muito conservador, ele é um cara que eu não sei se ele evoluiu como técnico ao longo dos anos, acho que não muito taticamente, assim. Então eu não sei em que ponto ele tá legal, assim, pra rodar um ataque bom em 2023. Ou alguém rodar esse ataque pra ele de maneira que combe as duas coisas, né? O que ele acha com a efetividade. E acho que o Kellen Moore ele tem tudo pra dar certo com o Brandon Staley. Ao mesmo tempo eu vou falar, eu também não acho que o problema do Chargers fosse coordenador ofensivo, não acho que era. Assim, não sei se era o play caller que era ali a questão, não saberia dizer. Mas é isso, então eu tiraria esses dois. Um time que eu acho que é razoável que a gente suba pra cá é o Giants, mas eu vou fazer uma ressalva. Eu não acho que o Giants ganha do Eagles. Eu não acho que o Giants ganharia do Eagles.
Porém, num possível confronto com o 49ers, eu sou capaz de ver o Giants ganhando isso aqui. Por uma série de questões, assim. Eu acho que o Giants tem uma defesa boa o suficiente para dar uma aguentada assim, no que o 49ers tem para mostrar de jogo. Tanto em termos de jogo aéreo, quanto em termos de jogo terrestre. E o ataque do Giants, a tendência é que esse ataque na mão do Brian Daboll com continuidade com o Daniel Jones é que melhore. E aí eu acho que esse Giants tem como dar trabalho. Não pro Eagles, porque o Eagles tá num nível de talento muito diferente, mas acho que pro 49ers daria. E aí eu acho que dá pra botar o Giants nesse balaio aqui. Pra fechar esse balaio, a minha pontinha de dúvida, além de Chargers e Cowboys, que até certo ponto eu concordo com vocês, só um adendo. O McCarthy assumindo, ele já declarou várias vezes que ele quer assumir as chamadas de ataque para ser mais conservador que Alemonde. Que ele não quer chegar e estourar de jarda e de passe. Ele quer segurar a bola, controlar o relógio e deixar a defesa, que é reconhecidamente top 5, top 6 da liga, fazer o trabalho dela. Ele já falou isso várias vezes desde que ele tomou a decisão de assumir as chamadas do ataque. Então, com o Tony Pollard correndo bem, com a linha trabalhando legal, pode ser que funcione. Se depender dele destravar o ataque também, aí era melhor não ter tirado o Kellen Moore. Eu vou colocar um asterisco nos Dolphins, tá? Porque a saúde do Tua é diretamente ligada ao sucesso do time. Diretamente. Não adianta vir Mike White, não adianta vir Skylar Thompson, para os Dolphins poderem se candidatarem a contender, candidatarem a candidato, né? A desbancar um dos favoritos aí do primeiro escalão. Depende da saúde do Tua, que até então a gente não sabe como vai ser. A gente precisa, quando começar para valer a temporada, de ver mais ele em campo para saber que ele tá de fato seguro depois daquelas múltiplas concussões que ele teve no ano passado, tá? Passando pro balaio de baixo, que é onde o nosso pauteiro colocou os Giants, né? São os times medianos. Se eles fizerem boas campanhas, se aliarem bem o ataque, a defesa, todas as partes do jogo, chegarem no playoff, desbancarem um dos times de cima e se declararem contenders, eu acredito que não surpreenda ninguém também. Quais times são esses? Pela AFC, Patriots, Steelers, e pela NFC, além dos Giants que a gente já citou, Packers e Vikings. Então vocês já citaram que os Giants, para vocês dois, deveria estar no de contenders, no de candidato a disputar coisas maiores esse ano. Eu vou colocar meu asterisco nos Giants também. Por quê? Eu não consigo falar de cabeça o nome de 2 recebedores do elenco dos Giants desse ano. E aí, você depender bastante do Darren Waller se manter saudável e do Saquon Barkley se manter saudável para ter sucesso durante uma temporada inteira, eu não colocaria minhas fichas no Giants como contender única e especificamente por causa disso. Mas gosto do trabalho do Daboll, gosto do Daniel Jones, eu acho que ele é um pouquinho subestimado na escala Kirk Cousins, de quarterbacks brancos ali, que fazem o que tem que fazer bem feito. Eu acho que ele é um pouquinho subestimado, mas eu acho que ainda falta um pouquinho de brilho nesse ataque para poder rodar legal. Fora isso, Patriots, Steelers, Packers e Vikings nesse balaio, vocês estão de acordo? Eu acho que os 4 são de fato medianos, assim, tanto o Patriots quanto os Steelers, ambos na sua pegada diferente, né? O Patriots com a mudança de comando técnico no ataque, a defesa é muito boa. A defesa do Patriots, se você pegar a unidade isoladamente, dá pra botar pelo menos no nível do balaio de cima, né? Mas como, evidentemente, o esporte é coletivo, isso não importa. Packers e Vikings eu diria que estão aqui também, sem muito problema. Um time que eu acho que eu subiria pra cá é o Broncos. Eu acho que o Broncos de Sean Payton, vou cravar aqui, será uma equipe fenomenal. Acho que assim, talvez esse ano ele sofra um pouco. Sean Payton no Saints, ele teve vários anos... Ele usou a palavra fenomenal. Não é que vai jogar direitinho, não. Fenomenal. Acho que sim, juro por Deus. Porque eu tava dando uma olhada no depth chart do Broncos hoje mais cedo, e assim, em termos de talento, o time é muito bom, mano. É muito bom. Ano passado havia uma hype e eu pensava que ela era injustificável em torno do Denver Broncos. E não era. Não era assim. O time tinha. As coisas estavam lá, entendeu? A defesa é muito boa. Ainda é, né? Eles tinham, cara, um coordenador defensivo no passado que estava sendo cotado para ser head coach em vários times e acertou ser DC no Panthers, né? Que é o Ejiro Evero. E assim, os caras são... O time do Broncos é muito bom, muito bom. O que eu olho pro time do Broncos no ano passado e falo assim, faltava o head coach.
que eu acho que agora tem. E aí, assim, eu subiria eles de patamar. Só que, obviamente, né, ele precisa se provar. Porque é isso aí mesmo, porque o Russell Wilson não foi bem ano passado, etc, etc. Então, assim, eu acho que é razoável pensar que o Broncos está nesse balaio dos medianos aqui, junto com o Patriots e Steelers na AFC. E na NFC... Batata, deixa eu fazer um parêntese no Broncos que eu quero te ouvir também. Por quê? Pois não. Javonte Williams voltando de lesão séria, né, do joelho do ano passado. Javonte Williams, o running back 1. Tim Patrick fora da temporada de novo. Jerry Jeudy, mais ou menos, não sabe quanto tempo fora, se estreia na primeira. KJ Hamler, que era o terceiro ou quarto recebedor ali na lista, cardiopatia, foi até cortado. Então sobra o Cortland Sutton e o Marvin Mims, que pelo menos tá meio hypado. Com o jeito que o Sean Payton gosta de rodar ataque, você acha que é suficiente? É. Você já viu os wides que ele rodou em New Orleans? É que ele tem um wide do Saints que ele jogava nada. Só que o cara tinha 10 mil jardas, eu acho, que era o Marcus Colston. Marcus Colston era horroroso, pô. Só que o que ele já pegou de TD do Breeze é sacanagem, assim. Então, assim, a gente já viu muito jogador muito ruim jogando no Saints, assim, de recebedor especificamente, que os caras simplesmente, com a presença de Drew Brees e Sean Payton, os caras viravam alguma coisa. Que no fim das contas é como você diferencia se o quarterback é elite de verdade ou não. Que é se ele consegue fazer o Zé Ruela jogar bola, né? Porque fazer o Megatron ter número é fácil, pô. É fácil. O Jerry Rice é fácil. É difícil você fazer o Marvin Harrison, que era um recebedor mais ou menos, tem uma carreira de Hall da Fama igual o Peyton Manning fez, tá entendendo? Assim, eu não tô cagando na cara do Marvin Harrison, pelo amor de Deus. Ele é talvez dos jogadores mais trabalhadores da história da liga. Só que em termos de talento, ele é ok. Red Wayne, ok. Só que os caras na mão do Peyton Manning viraram Hall da Fama. E o Drew Brees a mesma coisa. Marcus Colston, pô, tinha um lourinho lá que jogava, que depois foi pro Ravens até. Jogava nada o maluco, mano. Você lembra dele? Willie Snead. Horrível. Tá entendendo? Só que os caras jogavam bola na mão do Sean Payton do Drew Brees. Então, assim, eu acho que isso não é um impeditivo. Só que, assim, a gente também tem que ser justo, né? É um início de trabalho. Então, eu acho que, taticamente, nós vamos ver um ataque surreal, assim. Porque, da mesma forma que o Sean Payton sabe trabalhar com pouco talento, eu acho que dá pra cravar aqui que o Drew Brees, embora impressionante a carreira inteira, o Russell Wilson, tecnicamente, não tô falando que ele é maior que o Drew Brees, tá? Mas em termos de técnica, o Russell Wilson entrega mais que o Drew Brees. Técnica. Lançamento, braço, correr, o Drew Brees nunca correu, né? Então, assim, eu acho que o Russell Wilson entrega mais. E aí, ter esse jogador na mão do Sean Payton, eu acho que pode ser muita coisa. Muita coisa mesmo. Só por isso. Então, eu colocaria o Broncos nesse balaio aí. Palavras fortes aí do Batata. Como comentou aqui o Washington Ferreira. Eu confesso que eu não tinha pensado nisso, não. Mas tô curioso. Se o Batata falou, conseguiu fazer o clickbait aí. Eu tô curioso agora para ver vou ver com um pouco mais de carinho o jogo dos Broncos. Ticas, você esqueceu o grande reforço que o Giants trouxe aí de wide receiver chamado Cole Beasley, né? O redneck anti-vax aí. Mas ele já não foi rebaixado pro time de treino essa semana? Ele foi rebaixado já foi. Então, foi. Aí não dá, né? Mas deve ter sido porque não vacinou, né? Aí para ser no roster tem que estar vacinado. Não, não se aceitam wides brancos no Giants. Exatamente. Não, mas assim, sendo bem honesto, falando dos wides do Giants, tem dois caras que são bem experientes, né? O Slayton e o Shepard. E tem caras que vêm hypados, né? O Campbell e o Isaiah Hodgins. E essa semana tá tendo essa conversinha, esse rumor, né? Rumores dando conta que o Mike Evans não tá parecendo que vai assinar contrato lá nos Buccaneers, e tá rolando uma pressão aí dos círculos internos do Giants para fazer uma proposta, porque não só não vai rolar, parece que não vai rolar a negociação, como parece que o Evans tá meio puto com os GMs com o GM do Bucks. Então pode ser que venha esse reforço. Agora, o negócio é o seguinte, Ticas. Não faz sentido pro Giants depender tanto de wide receivers muito fodas, porque o Daniel Jones não é um cara de jogo de profundidade. O jogo do Giants vai ser jogo corrido e passe curto. E para passe curto, além do Darren Waller,
de tight end, esses outros caras resolvem. O Sterling Shepard resolve, o Darius Slayton resolve, o Isaiah Hodgins resolve, o Paris Campbell resolve. O cara resolve, para receber passinho ali de 5 jardas, de 7 jardas, o cara resolve. Jogada em profundidade no ano passado, foi uma coisa que a gente não viu o Giants fazer. Quase não fez. O Daniel Jones tentou uma ou outra bola em profundidade, ele acertou, teve uns 2 passes em profundidade que ele acertou, inclusive assim, de salvar a campanha, botar o Giants em posição de touchdown e pontuar, mas não é uma coisa que é muito característica do jogo do Giants. Eu acho que o Giants vai fazer, sim, um bom arrozinho com feijão, aquela escola parreira ali, né? Vai ganhar de 1-0 e é isso, entendeu? Jogo feio, mas ganha. E concordo com o resto do balaio, tá? Mas vou ser sincero, gostaria que fosse diferente, mas não acho que o Tua engata não, cara. Eu acho que o Tua foi de arrasta para cima mesmo a carreira dele. Acho que não recupera mais, ele vai ter um ano mais ou menos, e eu acho que até para a própria saúde dele, eu acho que ele deveria considerar aposentar, sair e vai envelhecer saudável, entendeu? Vai pensar na qualidade de vida, né? Porque pode ser muito comprometida com esse histórico ele continuar tomando pancada na cabeça. Ó, faltou dar o boa noite pra galera que chegou depois aqui no chat, e eu acabei deixando passar. O nosso Carlos Ferreira, Alexandre Gresserpa na área, mandou uma pergunta que a gente vai deixar lá pro Pergunta Etc para terminar o episódio. E com a presença do nosso batatão fardado de New England Patriots, infelizmente, é qual uma colmeia atraindo as abelhas torcedoras desse time maravilhoso, para não dizer o contrário, da Nova Inglaterra. E aí, brotaram aqui no chat, depois de muito tempo, o nosso maestro Diego elogiando o traje do nosso coach Batata, e o Bruno Real, também clubista que só ele, perguntando se a gente já falou da surra dos Patriots para cima dos Eagles no domingo. Não falamos, porque não vai acontecer, tá? Não acontecerá. Pode até ganhar, mas surra não vai acontecer. Muito difícil. Surra eu acho que não tem, é impossível, literalmente. Demais. O próximo balaio, então, é o balaio das incógnitas. Aqueles times que podem parar até 2 degraus acima e 1 degrau para baixo. O Batata já disse que para ele os Broncos deviam estar no degrau de cima, que são os medianos com potencial de ser contender aí. Aqui, os Broncos ficaram no balaio das incógnitas junto com, pelo lado da AFC, Raiders, Browns e Titans, e do lado da NFC, Falcons, Saints, Panthers e Bears. Então, esses times, eles não têm nenhuma garantia. Você não pode bater o martelo que eles serão horrorosos. Ou pode? Cara, eu acho que no caso... Eu não sei, cara. Mas vou ser bem honesto. Eu acho que no caso dos Raiders, não acho que o Garoppolo vai resolver a situação lá. Eu acho que o time tem muito mais problema do que simplesmente você trazer um QB. E, cara, eu sei que nesse ponto o Batata concorda comigo. A galera gosta de falar mal do Jimmy Garoppolo, só que é o seguinte, o cara joga bola, pô. Ele joga bola, entendeu? É porque a gente fica com esse viés aí de sempre lembrar dos jogos merda dele. Dos jogos que ele entregou a paçoca, que ele colou a placa. Só que a gente esqueceu assim, ele colou a placa em playoff, pô. Ele não colou a placa em jogo de temporada regular. O time estava indo para as cabeças, entendeu? Mas eu não acho que ele consegue resolver o problema dos Raiders. Os outros times, cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que vai ser tudo a mesma merda, assim. Ninguém vai surpreender, inclusive o New Orleans Saints, porque também não acho que as mudanças que foram feitas lá resolvem o problema do time. Eu acho que melhora em relação ao ano passado. Isso sim, o torcedor do Saints vai ter um pouco mais de alegria esse ano. Mas o resto desses times aí, cara, desculpa, vai ser mesma coisa do ano passado, ou talvez até pior. Desses times aqui, começando pela NFC, eu acho que Falcons e Panthers melhoraram sensivelmente, assim, do ano passado para esse, né? Assim, existe não só uma adição de talento, como no Falcons, especialmente, alguma continuidade do trabalho do Arthur Smith, que eu não acho que era ruim, mas ano passado o time realmente, assim, as peças disponíveis eram uma coisa, assim, absurda, né? Tanto que o QB titular dos caras desde o dia 1 foi o Marcus Mariota. Nada contra o Mariota, mas já não dá mais pra ele ser titular do time da NFL, né? A gente tem que convir isso aqui. Mal e mal pra ser reserva nos Eagles, né, Batata?
Tá entendendo? Assim, aí beleza, ele foi com o Desmond Ridder. Desmond Ridder é um gênio? Não é. Mas é alguma coisa. Ele é um menino aí que tá no segundo ano, é sólido, ele, porra, é um esquema meio Daniel Jones de jogo, assim, ele tem um bracinho legalzinho pra completar esses passes de curta média, eles vão ter um jogo corrido bom, que eles adicionaram um dos melhores running backs, eu acho que saiu como prospecto nos últimos anos, que é o Bijan Robinson. A linha deu uma melhorada, eles têm alguns bons skill players de tight end e de wide. Então, assim, eu acho que o Falcons deve ir melhor. Não o suficiente para almejar nada, mas melhor do que ano passado, acho que dá para ir. O Panthers, por outro lado, eu podia ter subido para o balaio de mediano, porque a adição do Frank Reich é muita coisa, eu acho. O Panthers é um caso mais ou menos parecido com o do Broncos, se você olhar para o time do ano passado. Tudo bem que eu acho que o Panthers tinha menos talento no ataque, e o QB era o Sam Darnold, né? Era o Sam Darnold? No final da temporada, eles chegaram a ter, antes de dispensar o Baker Mayfield, o P.J. Walker de titular também. Tá entendendo? Assim, é uma coisa muito triste. E assim, demitiram o Matt Rule no meio da temporada. Aí, sim, o coordenador defensivo, Steve Wilkes, que agora é o DC dos 49ers. Então, você imagina. Isso. Era candidato a head coach aí em várias entrevistas. Assumiu, engatou uma sequência de vitória. E não é à toa que Falcons, Saints e Panthers estão de mãozinhas dadas aí nesse balaio, não. Da mesma divisão. Todos eles chegaram com chance de levar a divisão. Tudo bem, com campanha negativa. Campanha negativa era 8-9, eu acho. Ou 9-8, no máximo. Mas acho que era 8-9. Com chance de playoff. Então, fica essa dúvida, por quê? Porque eles se mexeram do ano passado para cá, só que eles estão disputando entre si, né? Jogando 2 vezes, no mínimo, cada um com o outro dentro da divisão. E aí isso dificulta um pouquinho a gente fazer prognóstico, né, Batata? Sim. Não, eu concordo com você certamente, assim. O Panthers eu fico um pouco na dúvida de subir pro balaio de cima, mas eu acho que é razoável, assim, porque eles têm um QB calouro também, assim, eles estão na pegada bem... Eu acho que o Panthers está na pegada bem início de trabalho, assim. Só que dos times que estão em início de trabalho, talvez o Panthers seja o mais adiantado, porque ele já tem, por exemplo, uma defesa bem legal. Já é muita coisa, né? Não é o início do trabalho do zero, ninguém tá construindo um negócio, primeiro tijolo, nem nada. E o head coach é muito bom, né? O Frank Reich, e como eu falei, eles têm um coordenador defensivo que estava sendo cotado para muito trabalho. Que era do Broncos, Evero, né? Que fez a defesa do Broncos. Perfeito. Se o ataque do Broncos andasse minimamente ano passado, que a defesa estava trabalhando, era um absurdo. Ganhava jogo. Segurava time a 12 pontos, 14 pontos, só que isso era o suficiente para ganhar, porque o ataque não produzia nada, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o Panthers desses aqui, eu acho que ele tem como ir melhor. Eu vou concordar com o Vitorino sobre a questão do Raiders, eu acho que adicionar o Jimmy Garoppolo é interessante. Dos QBs que existem aí vivos, o Jimmy Garoppolo talvez seja o que melhor entenda o sistema do Josh McDaniels. A gente tem que levar isso em consideração. O Josh McDaniels não roda um ataque fácil, ele não roda um ataque simples em nível nenhum. O Derek Carr apanhou legal desse sistema ano passado, é bom que a gente lembre disso. E o Garoppolo sabe, né? Ele sabe jogar nesse meio. Não à toa ele levou o Hoyer pra lá também, porque é outro cara que sabe. Então, sei lá, não é que o Hoyer é genial, mas se o Garoppolo machucar, o que infelizmente é uma possibilidade imensa, a gente não pode esquecer disso, o Brian Hoyer, ele vai pelo menos saber como é que roda as jogadas, né? Ele não é bom, mas ele sabe o que é pra fazer. Já é muita coisa. Assim, baseado no, sei lá. É isso. Então, assim, o Raiders ele não tem muito como ir além disso. Que é mais ou menos o mesmo caso do Saints, né? O Saints, a adição do Derek Carr é interessante, traz uma estabilidade pro negócio, né? Você tinha James Winston, ano passado eles chegaram a jogar com Ian Book. Não dá, né, irmão? Assim, não dá, é isso. Então, acho que o Derek Carr, ele não é nenhum gênio, não vai levar o Saints a nada de muito superior, mas ele, pelo menos, ele traz uma segurança, assim, pra posição que já é bem interessante, assim. Só que o Saints tem várias lacunas. É a mesma coisa do Raiders, é a mesma coisa do Browns, é a mesma coisa do Titans. E o Bears, não dá pra entender o que é o Bears, né? Eu acho que tá no balaio certo, assim, cravado, é isso. O Justin Fields, ele pode ser... O Justin Fields Vocês lembram da comparação que tinha com o James Winston? Que era assim, o James Winston é assim, ó, é igual você deixar seu filho na creche às 8 horas da manhã. Quando você busca seu filho às 6 horas da tarde, ou ele aprendeu mandarim, ou ele tá usando droga. Não existe nenhum meio termo, tá ligado? Tipo assim, o moleque é um gênio, ou ele acabou com a vida dele. O Justin Fields é isso, assim, ou ele vai ser um gênio, ou ele vai acabar com a franquia, não tem outro meio termo, não. Dessa lista toda aí, eu acho que é mais difícil ter algum otimismo, infelizmente pro nosso Washington Ferreira, que também passou aqui mais cedo no chat,
é o Chicago Bears. Eu acho que é difícil sair um carocinho desse angu aí. E os Raiders também, apesar do Garoppolo ser o cara mais alinhado ao sistema do McDaniels, eu acho que não vai não, tá? Hoje, mais cedo, tava o Chandler Jones postando, falando que é impossível você jogar num time que não deixa você treinar no CT, que te obriga a treinar numa academia anexa, na rua, em Las Vegas, porque você não pode entrar pra treinar, que ele não quer mais jogar pra um time que tem um head coach assim e um GM assim, falando do Ziegler também. Então, o clima não tá bom pro lado de Las Vegas. Nos Bears, se mexeram, desceram pra pick 9, trocaram com os Panthers, se reforçaram, pegaram o DJ Moore, mas não sei se vai resolver. Agora, os Broncos, como o próprio Batata falou, dá pra ter um otimismo. Os Browns, a gente não sabe qual off-season completo, se o Deshaun Watson pode realmente pegar e fazer acontecer. A defesa é boa, tem talento no ataque. Os Titans, a defesa, o trabalho do Mike Vrabel como técnico, sempre foram muito sólidos, né? E aí pega o Ryan Tannehill, sei lá, se apaixona pelo DeAndre Hopkins e o trem clica lá. Não é impossível, não é absurdo. Os Falcons reforçaram, os Saints com o Carr, que já foram citados, o Panthers com uma CT, uma comissão técnica assim, absurda. Você pegar nome por nome, o trabalho que eles fizeram, eu já falei isso aqui antes, é o time que eu tenho mais curiosidade de ver, porque justamente por ser incógnito. Não é absurdo eles subirem. Agora, Bears e Raiders eu tenho mais dificuldade de imaginar num balaio acima. Agora, dificuldade mesmo de imaginar, otimismo, balaio acima. Quem só consegue olhar pro lado e ver o fundo do balaio? Pela AFC, quem que ficou no último balaio? Colts e Texans. E pela NFC, Buccaneers, Commanders, Rams e Cardinals. Os times desolados, os times de fundo de balaio para a temporada 2023. Algum deles pode surpreender, sim ou não? Cara, pra mim, no máximo o Rams. No máximo, assim, porque o Rams tem alguns jogadores que tem um nível de talento muito acima da média lá, né? Que é uma coisa que os outros aí eu acho que não tem. Então, assim, ninguém aí tem o Aaron Donald, ninguém aí tem o Matthew Stafford, ninguém aí tem o Cooper Kupp. Só que, por acaso, eu tava dando uma olhada na OL do Rams hoje no Depth, e, moleque, é uma coisa, assim, absurda de ruim. É uma loucura a OL que o Rams colocou esse ano pra jogar. Complicado. Juro por Deus. Sim. Não dá. Defensivamente, eles têm os caras, né? Tem uns caras lá, bom. E o Sean McVay é gênio. Então, assim, alguma coisa pode ser que o Rams arrume. Só que um negócio que eu tava vendo sobre o Rams é o seguinte, eles estão com muito jogador lá você olha lá no depth chart da ESPN, lá é bom isso aí, que eles botam lá os anos de experiência que os caras têm, né? Tem muito jogador lá com 2, 3. Então, assim, é um time muito, muito novo. A média de idade disparada mais baixa, assim, em muito tempo na NFL, né? Perfeito. A média mesmo, né? Pegou todo mundo, somou, dividiu pelo número, disparada mais baixa. O que me indica que ele já tem meio que uma noção que é isso aí mesmo. Esse ano pode ser que tenha ido já. Não é que eles vão tancar, tipo, eles vão, né, perder jogos porque querem, acho que não é o caso, mas eles também estão entendendo que esse ano não dá, que é o time que eles conseguem montar com o cap que eles têm, com as picks que eles tinham, é esse aí. Então, assim, dá pra surpreender? Talvez, porque mas aí no nome do Sean McVay, do Matthew Stafford e do Aaron Donald. Agora os outros, cara, eu acho que o Commanders talvez não, porque o Commanders joga numa divisão que meio que puxa o futebol deles pra cima, né? Isso, o que eu acho que é interessante até em algum nível. Agora, Colts, Texans, Bucks e Cardinals vão feder esse ano. Feder. Com F maiúsculo, assim, vão feder muito. O Buccaneers é o time é inacreditável. Há 2 anos atrás os caras ganharam o Super Bowl. E esse ano eles fedem. É isso. Esse é o Buccaneers também. Texans e Colts tem que dar o benefício da dúvida, porque eles estão começando com o QB calouro. E tudo bem, né? Faz parte também. Em algum nível assim eles vão ter que sofrer um pouquinho para engrenar as coisas. Agora, o Cardinals não tem. O Cardinals também acho que não tem salvação nenhuma, não. Não tem nenhum nível de talento no time. Concordo com o Batata e vou fazer um adendo em relação ao Rams. A gente vai ter esse ano o Sean McVay com 1 ano de aprendizado de ter um time merda. Então eu acho que no ano passado ele aprendeu muita coisa, ele sacou muita coisa, e o Sean McVay é um cara que não precisa de muito estímulo para bolar coisas interessantes. Então eu acho que mesmo com um elenco relativamente limitado, principalmente no ataque, eu acho que esse ano ele
ele vai aprender a fazer um prato melhor com os ingredientes que ele tem. E vou ser sincero, acho até que alguns desses ingredientes não vão funcionar tão bem. Tá? Já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. As OLs já estão sacando melhor como o Aaron Donald funciona e já estão tendo mais estratégias para conseguir atrapalhar ele. Não anular, mas ele já não consegue ser tão dominante. Ano passado ele não foi tão dominante quanto ele foi no ano retrasado, por exemplo. Teve alguns jogos que você viu que a OL conseguiu arrumar esquemas ali de parar o Aaron Donald, deixar ele ter pouco impacto no jogo. Ele arrancou o saquezinho dele ali porque ele é um cara monstruoso. Mas eu acho que mesmo com isso, o Rams tem uma chance de elevar o nível um pouco aí por causa desse aprendizado. Simplesmente por causa desse aprendizado. Tomaram as porradas no passado, o Chama que veio teve tempo aí para raciocinar, né? A gente tem que lembrar, Magal, o Chama que veio decidiu não sair do jogo, não se aposentar, não ir comentar jogo na televisão. Ele decidiu voltar sabendo que ele teria que chifrar esse rebuild. E eu acho que tem a ver com isso. Então, se existe alguma chance deles irem bem, é justamente o McVay, que é um senhor técnico, principalmente pensando no ataque, virar e falar assim, não, topei esse desafio, eu vou pegar essa molecada e vou fazer ela jogar. Eu acho que ele não topou virar comentarista por causa disso, assim. Eu acho que ele viu no time, assim, cara, eu consigo encaixar as coisas aqui desse jeito e eu tô mais afim de tentar encaixar e ver o que eu desenrolo do que de abandonar o barco e ser comentarista, que seria muito mais tranquilo para ele, né? Vamos combinar. Seria uma vidinha bem mais sossegada. Eu tava com vontade de subir o Commanders desse balaio, quando eu olho pelo time em si. Tem valor de defesa, tem recebedor legal, tem running back bom, só que Sam Howell, que é o quarterback já nomeado titular para começar a temporada, também surpresa total, a gente não sabe o que vai ser desse cara no segundo ano, e o Ron Rivera tá me dando cada vez mais a sensação, já citei aqui também antes, que tá querendo entregar. Tá querendo entregar os pontos, o cargo, já tá na reta final da carreira, não tá querendo, ao contrário do que a gente acabou de falar do McVay, assumir o desafio e fazer a coisa acontecer. O Ron Rivera parece que tá só esperando a hora de bater o cartão e se aposentar. Então, se fosse olhar no papel assim, eu acho que o Commanders tem talento, mas nessa nova gestão acho que não vai render, não. É bom lembrar isso, assim, embora tenha mudado a gestão principal da organização, né? A verdade é que o Washington é um moedor de seres humanos, né? Não tem jeito. Culturalmente lá é um negócio muito complicado, mano. E até isso mudar vai ser difícil. Então acho que o Ron Rivera ficou com a pior parte disso, né? Que é pegar essa transição, onde ele, acredito eu, que fatalmente ao final da temporada ou ele vai se demitir ou ele será demitido. E aí é muito possível que o próximo técnico já pegue um ambiente bastante mais agradável, livre de Dan Snyder, e a coisa flua. E além disso, tem um agravante da divisão tá forte. Então não depende só deles fazendo arroz com feijão bem feito. Eles vão ter que pegar Eagles 2 vezes, Cowboys 2 vezes e Giants 2 vezes. Então é ferro. É muito difícil sair desse fundo do balaio para os Commanders também. Senhores, estão registradas as nossas prévias para a temporada 2023. Então ano que vem a gente vem e recapitula quem acertou, quem errou, apesar de que a gente concordou na maioria, né? Discordamos muito pouco, que prova como estamos completamente sintonizados, alinhados, esse crossover, NFL, etc, Play Call Podcast, ó, de liça, tá? Vamos dar só o benefício pro Wallace voltar aqui na semana que vem e de repente falar que discorda de tudo que a gente falou. Aí a gente espera pra ver com ele. Agora vamos encerrar esse último episódio do Off-Season com provavelmente o último bloco dessa categoria nesse ano. Pergunte Cetra. Primeira pergunta é do Thiago Prazeres, lá no grupo NFL, etc. de diretoria. Thiago Prazeres pergunta: Coach Batatão, o meu primo, que acompanha college football, me contou que no último final de semana, um garoto chamado Travis Hunter jogou 129 snaps pelo Colorado Buffaloes contra TCU, se dividindo entre as posições de wide receiver e cornerback, e alcançou números impressionantes: 11 recepções para 119 jardas no ataque, e uma interceptação mais 3 tackles na defesa.
É possível imaginar que voltaremos a ver um jogador executar esse tipo de jogo no nível profissional da NFL, ou só dá para fazer isso porque no college o nível é de fato infinitamente mais baixo? Isso também vale para o head coach Deion Sanders, prime time. Ele é hall da fama da NFL e vem chamando muita atenção pelo seu estilo de coach no college. Essa transição de head coach para os adultos da NFL seria possível? Teria sucesso? Muito bem, eu vi o jogo desse menino aí. É importante explicar uma coisa para quem não acompanha, para quem só acompanha a NFL, que é o seguinte: o high school ele acontece de várias maneiras nos Estados Unidos, né? O high school ensino médio, né? O pedaço que você tem antes do college. E aí, por exemplo, vai ter estado que tem algumas ligas lá que só pode ter 25 jogadores inscritos por time. Isso quer dizer que os mesmos caras jogam ataque, os mesmos caras jogam defesa. Então é relativamente normal você ter jogadores que chegam no college sabendo jogar duas posições. Normal. Você pega, por exemplo, o TJ Watt, veio de memória aqui. TJ Watt era QB e outside linebacker. QB e outside linebacker. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas ele era as duas coisas. Então, assim, é comum isso acontecer. Se o cara jogar apenas de skill position, por exemplo, wide corner, é razoável porque é difícil falar que o trabalho é parecido, mas vamos dizer que o nível de exigência física é mais ou menos o mesmo, assim, entende? Assim, tipo, é diferente de você jogar de wide, de, sei lá, DL, não tem como, tá ligado? Mas de wide corner, o nível de exigência é mais ou menos ali, tá no bolo, assim. É uma parada mais aeróbica, etc, etc e tal. Então, do high school pro college tem como fazer. Na NFL, jogar assim, eu acho que é complicado, porque a pergunta mesmo que o glorioso Thiago Prazeres fez explicita isso. O nível de exigência física, de contato, de chance de lesão é bastante superior. Então eu acho difícil que ele faça isso nesse volume. O que não quer dizer que ele não consegue dobrar. O próprio Deion Sanders jogou de wide receiver também em alguns jogos da NFL. Só que aquele esquema, né? Jogava 5 snap, tal, aquela coisa assim. Não era nada surreal também, assim, o que o Deion Sanders fazia. Ele era um retornador, talvez dos mais talentosos que a gente teve na história da liga. Então, assim, ele mesmo tinha um volume alto de snaps também nos jogos dele como profissional, né? Então, acho que ele não vê com muito problema no college um jogador ter esse volume, se o cara dá conta, se o cara fisicamente está liberado, etc. E eu, particularmente, também não. Na NFL, acho que é complicado fazer isso aí. A outra pergunta era se o Deion Sanders conseguiria transicionar para a NFL. Particularmente, acho que não. Mas é porque é o seguinte, o Deion Sanders ele tem um ego que é uma coisa assim colossal, né? No college, não cabe ao jogador ficar questionando muito essas coisas. Então o que acontece é, o Deion Sanders, com a personalidade que ele tem, entendendo como o jogador é e tal, ele consegue recrutar, e ele consegue fazer as coisas funcionar, e ele consegue fazer o staff trabalhar para ele e tal, e beleza, show de bola. Agora, se ele tentar fazer isso na NFL, ele provavelmente será engolido pelos demais egos que haverão. Vai acontecer uma coisa meio futebol brasileiro, assim, onde o Renato Gaúcho fala, você acha que o Cristiano Ronaldo é craque? É porque você não viu meu DVD, tá entendendo? Assim, o Deion Sanders, ele, ao contrário do Renato Gaúcho, ele de fato, era craque de bola oval, assim. Não tem comparação. Ô Batata, só fazer um parêntese aqui para fazer uma recomendação para a galera Pois que é não. mais nova, não viu o Deion Sanders jogar. Depois você procura aí no YouTube, Deion Sanders High Stepping at 50. Ele simplesmente está fazendo um retorno de uma bola, ele pega a bola, vem retornando com ela, ele está tão seguro que ele vai conseguir chegar no final, que na linha de 50, ele está no meio do campo. Ele começa a brincar na corrida. Tá cheio de cara em volta dele. Ele começa a brincar na corrida porque ele sabe que vai chegar. E ele chega. Parece um adulto brincando no meio das crianças. Esse vídeo dele, cara, é uma parada, parece que é de brincadeira. E se alguém quiser ver a personalidade, o perfil dele, pega também os melhores momentos do retorno dele a Atlanta, jogando pelos 49ers. Quando ele foi pro 49ers que ele foi na sequência? Foi, né? Quando ele foi pros 49ers, aí o retorno dele a Atlanta. As entrevistas pré, o que ele faz no jogo, e as entrevistas pós. Aí dá pra ter uma ideia da personalidade do Prime Time. É isso, assim. Eu acho que esse nível de entretenimento, vamos chamar assim, na NFL, esportivamente, eu acho que custaria um pouco caro.
Acho que custaria um pouco caro. Agora, no college, tá maluco. O que ele vai chamar de jogador de recruta 5 estrelas pra um college que é pequeno, que é o Colorado, é loucura, pô. Loucura. E aí é isso, assim. Acho que no college ele tem como ter uma carreira bem legal mesmo, assim. Na NFL eu já acho que não muito. O último caso que eu lembro de jogador executando 2 posições no mesmo jogo é o Pat Ricard, que ele chegou a jogar nos Ravens de fullback e de DL. Só que em momentos muito específicos, em situações de muita emergência. Não era uma coisa igual esse moleque que jogou 129 snaps. Ele praticamente não saiu de campo. Ele deve ter jogado alguma coisa de special teams também, para chegar nesse número de snaps aí. Se bem que o jogo também foi muito pontuado, né? Foi 45-42, eu acho. Então, é capaz de ter sido só ataque e defesa. Então, não é comum, eu concordo. Eu acho que na NFL o buraco é mais embaixo, não tem jeito. Mais uma para você, Batata, direto do nosso Rafael Viana, já foi citado aqui mais cedo. Ele mandou lá no nosso maravilhoso grupo NFL, etc. Diretoria. Para você, Coach Batata, qual o wide receiver mais completo em atividade na NFL? Cara, essa pergunta é muito boa. Eu tive que ficar pensando nela um pouco assim, porque primeiro vamos definir o que é um wide completo, tá? Que eu acho que isso é importante. O wide completo, primeiro, ele tem que ser um cara que consegue bloquear. Eu acho que a gente não pode esquecer disso, né? Um cara que recebe bola é legal e tal, mas são papéis do wide, pra mim, enquanto técnico, fazer essa definição, são papéis do wide: bloquear, correr com a bola e pegar a bola, evidentemente. Pegar a bola, acho que todo wide da NFL pega. Só que aí os caras têm capacidades diferentes. Então vai ter cara que vai pegar melhor bola no fundo, vai ter cara que vai pegar melhor os passes mais rasos, etc e tal, né? Então, parando assim bem para pensar assim, qual seria o melhor wide da NFL, em termos de completo, eu escolhi o DK Metcalf. Eu acho que o DK Metcalf é completo. Ele não só bloqueia bem, como todos os passes que ele pega embaixo, ele ganha muita jarda. Como todas as rotas fundas, ele tem uma vantagemzinha por causa do tamanho dele na hora de pular. E tecnicamente ele é bom. Então assim, não é só que ele é um monstrengo esquisito e pula e pega a bola, não é isso. Ele tem técnica, ele pega bem a bola e tal. E a parte física, evidentemente, é o mais preponderante nele, né? Isso não quer dizer que eu acho que ele é o melhor wide da NFL. Agora, assim, em termos de completo, é o DK Metcalf. Tudo ele faz direito. Sem dúvida nenhuma, acho que eu falaria ele. Boa escolha. É difícil até a gente pensar nesses critérios que se compare, né, em todas essas facetas ali da atividade de recebedor. O DK também é rápido para caralho, né? E isso, assim, parece uma coisa besta, mas é ainda mais agora, né? O que o Batata está estudando educação física sabe isso aí melhor do que ninguém. O cara chega um momento que ele tem um cobertor curto, assim. Ou ele fica mais forte ou ele fica mais rápido. Porque se ele ficar mais forte, ele vai ficar com mais massa e ele vai perder velocidade. E o DK, eu não sei o que ele faz ali não, cara. Porque ele consegue ser gigantesco e ele é mais rápido do que muitos caras que são mais leves do que ele, que deveriam ganhar dele usando o peso a favor, né? Mas não consegue. É o Fruit Loops. Menino é brabo. Vamos lá, mais um representante da torcida New England Patriots. Dessa vez ele mandou pelo Instagram, nosso glorioso Wilklen Santana. Olá, pessoal. Indo para o 8º ano de liga e não levando os Cowboys à final. Dak Prescott será decepção? Outra coisa, não vi no site o campo para saber valores ou planos para me tornar membro, Magal. Aí é uma questão com a equipe de TI, né? E de UX, né? De User Experience do NFL, etc. Mas, falando do Dak Prescott, cara, eu vou ser muito honesto, cara. Eu não tenho nada contra ele, assim. Eu até gosto dele, eu acho ele um cara maneiro, assim. Só que a verdade é que depois que ele lesionou, cara, nunca mais ele foi o mesmo, assim. E eu acho que existe uma questão ali de insegurança mesmo, sacou? Não é uma questão de retornou de lesão e por mais que se esforce, não tá conseguindo dar o mesmo desempenho. Eu acho que é uma questão mental ali, porque para mim a quantidade de interceptações que ele começou a lançar, principalmente depois das lesões, não tem a ver com a lesão, tem a ver com a insegurança dele mesmo em relação ao jogo. E, cara, eu não acho, sinceramente, assim, gostaria de verdade que ele resolvesse isso e fosse um bom QB, mesmo sendo o QB dos Cowboys, porque eu acho que ele é um cara maneiro. Mas não vejo que ele vai por aí não, cara, infelizmente. O negócio é que, para ser decepção, a expectativa tinha que ser maior, eu acho.
eu acho que ele entrega mais ou menos o que a gente já espera, que é alguma estabilidade, algum lance ali pra virar, mas se tiver que botar a bola embaixo do braço e resolver, fazer o ataque rodar, virar um jogo contra o adversário de calibre superior, um adversário mais difícil, parece que não é muito a dele, é o que tá comprovado aí esses tempos. Eu acho que a surpresa seria o oposto. Se ele chegar numa situação difícil no playoff, botar a bola embaixo do braço e virar um placar e chegar no Super Bowl e levar. Aí sim que eu acho que vai ser uma surpresa. Mas se ele cair de novo no divisional ou até no wildcard mesmo, eu acho que não é decepção, porque também não é surpresa, entendeu? E sobre a questão do apoio, realmente no site não tem. Mas não se esqueça, apoia.se/NFL, etc. Você convive com pessoas maravilhosas, como o nosso coach Batata tá lá também, sempre ativo. Você não vai nunca mais assistir um jogo, agora que vai começar a temporada, um jogo de segunda-feira que foi pra prorrogação 2 horas da manhã e você não vai ter com quem comentar. Porque vai ter pelo menos uma meia dúzia ou mais ali, ao vivo, online, comentando o jogo no NFL, etc. diretoria. Então, não perca, apoia.se/NFL, etc. A faixa Patrick Mahomes te dá direito a participar do grupo NFL, etc. diretoria. O Guilherme Duque mandou uma singela no Instagram, essa eu adorei. Nick Bosa, é essa Coca-Cola toda mesmo? É mais. Ele é mais que essa Coca-Cola toda aí. Ele é bom. O Nick Bosa... Ele é uma coquinha gelada num sol de verão. Perfeito. Sabe quando você tá na praia? Caraca, eu vou pegar... Eu vou ser sujo agora, tá? Sabe quando você tá na praia? Vai ser covarde? Não vai. Eu vou ser covarde. Você tá no Nordeste, assim, aí você tá com aquele sol estalando na sua nuca, saindo do mar, e você chega e existe ali uma coca, parecendo aquele refil do Outback de tão grande. Esse é o Nick Bosa. O Nick Bosa é muito bom. Ele é bom ao ponto, assim, de quando ele não joga, o 49ers... Não é que o 49ers perde ou que a defesa fica ruim, não se trata disso. Mas ele faz tanta jogada que faz falta. Pode ser que a defesa se mantenha ali no nível sólido, pare corridas e eventualmente alguém faça pressão e tal. Só que o Nick Bosa, ele assusta muito, né? Esse é o problema dele, assim. Ele é tão agressivo que geralmente a linha ofensiva tem que deslocar algum jogador de backfield ou tight end para ajudar na proteção dele. E isso meio que trava o ataque de jogar um pouco, entendeu? E aí, assim, a presença dele já é preocupante pro ataque. Ele defende bem a corrida e ele pressiona bem. Ou seja, não tem mais o que falar. O cara, de fato, é o bicho-papão mesmo aí, não tem jeito. Bom, agora a gente parte para as perguntas, etc, né? E provando mais uma vez que santo de casa faz milagre sim, Patrícia Neri mandou pelo Instagram, não foi no grupo NFL da diretoria, apesar dela também fazer parte lá. O que o Tom Brady veio fazer no Brasil? É verdade que ele veio verificar o romance da Gisele com o personal? Olha, eu acho que não, porque eu vou ser bem honesto, não é que ele não tivesse a curiosidade ele tem, mas acho que o ego dele não permite, ele não ia se dispor a esse papel, entendeu? Eu acho que ele veio foi só para aparecer de coletinho lá no evento da XP e falar com os bestas lá, só isso mesmo. Mas também fica a impressão de que já estava negociado esse rolezinho Brasil, né? Desde os tempos antes do divórcio. Aquela alfinetadinha de leve, assim, de tô na área, isso aí com certeza. Não, eu acho até que podia ter combinado, ter sido contratado, fechado o negócio antes do divórcio. Aí depois falou assim, não vou desmarcar, não, vou lá, entendeu? Exibir minha figura, não vou deixar de ir só porque lá é o país da minha ex, não, vou lá. Mas eu acho que não, Ticas, porque o dito evento aí tava confirmando as pessoas muito em cima. Entendi. Entendeu? Confirmando essas presenças muito em cima. Eu acho que rolou aquela famosa assim, a ex vai naquele show, você vai também. Não é que você vai encontrar, mas você quer só deixar aquele incômodo no ar, assim, de uma hora pode ser que eu cruze com a pessoa, entendeu? Acho que ele quis só dar essa incomodada de leve. Mas vamos ser honestos, né? Eu não acho que ele ia nem querer arrumar confusão nenhuma, porque se o crush atual da Gisele é jiu-jiteiro, eu não acho que o Brady ia querer também ficar arrumando confusão com o cara, entendeu? Se fosse um cara meio bozó assim, talvez. Acompanhando a cobertura pelas redes, foi de encontro ao que você mesmo, ou Wallace, agora eu não lembro, falou na época que a gente estava questionando ele vir palestrar sobre investimentos depois de perder 30 milhões em cripto, né? Ele não estava palestrando sobre investimentos para investidores.
A galera da NFL tava em peso lá, da NFL Brasil, galera do Twitter, tava todo mundo lá pra assistir o Gold. Se eu tivesse lá também ganhasse minha credencial, eu iria. Tô nem aí pro investimento, não. Quero falar que eu vi o homem, né? Mas quem cantou essa pedra antes acertou, tá? O preço da credencial é meio proibitivo, né? Não, mas essa galera ganha pelos patrocínios, né? Vai que vai. Seguindo nossa diretoria, etc., direto do NFL, etc., diretoria, nosso Anderson Brown manda a seguinte pergunta. Potato. Qual evento é mais fácil acontecer no Brasil? Show da Beyoncé ou jogo da NFL? Show da Beyoncé. Até porque já teve, né? Já houve show da Beyoncé. Inclusive eu fui. Perfeitamente. Eu ia falar exatamente isso. Perfeitamente. Eu não sei se foi no grupo do Play Call que eu falei, ou se foi no NFL, etc., diretoria. Eu conheci uma pessoa que já lidou com essa questão de receber jogo da NFL aqui, né? Lidou diretamente com o escritório da NFL e viu como é que os caras pensam mais ou menos. E é uma relação assim, pra você ter um jogo de NFL no seu país, é uma relação um pouquinho complicada. Você precisa cumprir uma série de requisitos, é tipo Fórmula 1, assim, você monta tudo, a organização vem, faz o negócio e você não fica com nada, amigo. Não fica com nada. Eles levam todo o lucro, eles levam tudo é deles. Você faz o trabalho e os caras curtem o negócio, vamos dizer, é mais ou menos isso aí. E aí, assim, a gente não tem no Brasil vamos dizer assim, um local ideal para fazer esse jogo. Então, existem várias questões aí, por exemplo, isolamento acústico, tem algumas coisas aí que tem que estar acontecendo, assim, tipo, para rolar NFL Fan Fest tem que ser num lugar mais ou menos separado. Então, sei lá, eles visitaram, igual os caras falaram lá, a Allianz Arena. A Allianz Arena é no meio de São Paulo, assim, tem prédio em volta. Eu acho muito improvável que aconteça lá. O ideal pra gente seria que acontecesse no Maracanã. Qual que é o problema do Maracanã? É evidente que é segurança no Rio de Janeiro. Assim, você vai esbarrando nas questões assim, que são problemáticas, né? Aí, sei lá, me falaram que existem 2 estádios que seriam ideais. Um deles esbarra um pouquinho na questão de segurança, não muito, mas um pouquinho, que é Itaquera, a Neoquímica Arena. E o outro é o Mané Garrincha. Qual que é o problema do Mané Garrincha, em Brasília? O problema é que o mercado é minúsculo, né? Não é igual São Paulo. E a NFL, ela não ganha dinheiro necessariamente no dia que ela vende os ingressos. Ela ganha dinheiro a semana da FanFest. Fazendo diversas coisas, vendendo diversos produtos e tal. E aí em Brasília já ia perder um pouco esse aspecto, né? Ou seja, eu não consigo ver uma logística atual que a NFL consiga fechar para ter um jogo aqui de fato. Ainda não dá. Esse combo de fatores ele não existe ainda. O que eu não acho que é impossível de se resolver, né? Mas agora vai resolver como? O Maracanã... A NFL vai abrir mão de alguma das coisas do que ela acredita para fazer jogo? Aí, essa é a pergunta. Eu acho que a questão da segurança eu concordo. Não estou desacreditando, não. Mas é um pouco hipocrisia da NFL, porque tem cidades da NFL que tem estádio que são cidades perigosas, pô. Detroit é uma cidade perigosa. Própria Baltimore que eu tive entendeu? São cidades perigosas, pô. Não é festinha, entendeu? Los Angeles mesmo, assim. Los Angeles é uma cidade gigante. É uma cidade perigosa também, pô. Não é fácil. Eu acho que você tá certo, Vitorino, mas você tem que lembrar o seguinte, eles são americanos. A NFL tá se fudendo. A NFL tá se fudendo. Cara, é isso que a galera não entende, assim. Isso que é o problemático. Não é síndrome de vira-lata, sacou? Não é achar que o Brasil é uma merda e que lá fora que é bom. É porque a NFL tá cagando. A NFL tá cagando. Sabe por que a NFL faz jogo no México, por exemplo? Porque para eles interessa ter o público latino, porque o público latino faz uma diferença enorme para o futebol americano em todas as cidades, para todas as 32 franquias, entendeu? Então faz muito sentido para eles. E por que os caras fizeram o jogo na Alemanha? Porque a Alemanha é tudo organizado, pô. Tudo que você falar para os caras, tem. Check. Precisa disso, tá aqui. Tá na mão, entendeu? E o cara sabe que a Europa é uma grande vila. Então o cara faz um jogo na Alemanha, maluco sai da Europa inteira para assistir o jogo na Alemanha. Porque é uma viagenzinha merreca, entendeu? Tanto de distância quanto de tempo. Agora, eles sabem que assim, vai fazer um jogo no Rio de Janeiro, cara, o maluco de Salvador, de repente, não vai pro Rio assistir o jogo. Porque é caro pra caramba você sair de Salvador pra ir pro Rio. Então eles sabem que assim, você tem que ficar nesse eixo Rio-São Paulo, sabendo que você vai perder muita gente pela distância e pelo custo, entendeu?
E uma coisa que a gente não pode perder de vista é que quando eles vêm visitar os estádios para conjecturar a possibilidade de um jogo, seja de pré-temporada, seja de temporada regular, seja Pro Bowl, eles estão trabalhando com um prazo de 10, 15 anos. Eles não estão visitando isso para no ano que vem ter jogo aqui, não. A gente falou aqui, a gente tem dificuldade de saber onde vai passar o Hard Knocks, se vai ser exibido, se vai ter legenda em português e como que faz. Porque a gente manda mensagem, manda inbox e ninguém responde. Agora, engajamento de perguntinhas, as páginas oficiais fazem o dia inteiro. Qual time que você tem? Quando você começou? Então, como público de NFL no Brasil, a gente está muito longe ainda da possibilidade de imaginar que a gente vai juntar 70 mil pessoas no estádio. Muito longe. Agora, eles não estão planejando isso para agora. Essa parte do tempo, Ticas, essa parte do tempo eu acho que é importante lembrar, porque a NFL literalmente construiu um estádio em outro país em parceria com o time. E, evidentemente, eles sabiam que o estádio não ia ficar pronto do dia pra noite, né, cara? Assim, de fato, a galera tem um pouco essa noção, essa ideia de que eles vieram ver agora. Meu Deus, verei Patrick Mahomes jogar. Não. Se acalma. Possivelmente não verá. Talvez você veja o Davi Belfort. Perfeito, talvez. Perfeito. Já esse é o ponto. Indo pra aposentadoria já, né? Segundo o contratinho ali. E pra gente fechar o nosso Pergunte Cetra e se despedir dessa off-season interminável. Agora acabou, gente. Vai voltar. O nosso Alexandre Gresserpa mandou aqui no chat da live perguntando qual time pode surpreender na semana 1. Eu já aproveito para perguntar para vocês qual jogo que ninguém tá falando, qual confronto que ninguém tá dando atenção que pode ser interessante pra gente acompanhar. É claro que a Nerdola vai tentar assistir tudo, vai ligar Red Zone, 3 telas, computador, mas se você tiver que pensar um jogo, qual seria e qual time pode surpreender, pelo menos nessa primeira semana. Não significa que vai mudar de balaio durante a temporada, não. Eu vou começar. Quer começar? Eu vou começar. Por favor. Eu vou começar que eu vi que eu peguei desprevenido, puxei a pergunta da live e peguei desprevenido a galera aqui. Não é o jogo, tá? Não vou apontar o jogo, porque os jogos, os de prime time, serão os melhores mesmo, não tem muito o que falar. O que eu acho o time que pode surpreender, que começou hypado, off-season, que depois foi esfriando, e que eu tô curioso pra ver, é o Green Bay Packers contra o Chicago Bears. Eu acho que é um jogo que pode decidir, é claro que vai rolar muita água embaixo dessa ponte ainda, mas como um primeiro confronto já no segundo horário ali, 5h25 no domingo, é um jogo que pode ser determinante pra moral com que o time vai começar esse trabalho aí pra temporada, com essa divisão agora em aberto sem o Aaron Rodgers. Então, Jordan Love vai rodar o ataque do LaFleur legal? Vai dar para começar otimista de que o Green Bay entra como favorito a levar a divisão, já bater nos Bears? O Justin Fields vai evoluir mesmo, mostrar que aquela evolução do ano passado não foi fogo de palha, vai amassar o Packers, vai virar e falar assim, não, cara, você tá começando a titular agora, já tem 2 anos nas costas, me respeita, porque o Aaron Rodgers foi embora e você não é o Aaron Rodgers. Então, eu vou pensar não pelo jogo em si, mas mais pela curiosidade sobre o que vai ser do Jordan Love comandando o Green Bay Packers esse confronto de domingo, 5h25 da tarde. Eu vou de Chargers e Dolphins, 5h25 também no domingo, que é o seguinte, eu acho que é um confronto de 2 técnicos que tem uma ideia bem definida em termos de agressividade, assim. O Mike McDaniel, enfim, é um coach de ataque, roda um ataque talvez dos mais explosivos que a gente tem aí hoje na NFL, e o Chargers tem um dos melhores QB da NFL e um técnico que, embora não seja um técnico de ataque, ele é um cara que gosta muito de se arriscar nas tentativas, né? Então o Chargers é um time que vai para muita quarta descida, o Dolphins é um time que vai para muita quarta descida, ambos têm bons QBs, bons jogadores, então eu acho que esse jogo tem um potencial de ser aqueles jogos de muitos pontos. Não sei quem ganha, sendo bem honesto, possivelmente o Dolphins, que é um time mais ajeitado. Mas eu acho que dá para esse jogo ser daqueles que a gente visualiza um 45-43, o que já é bem legal para a primeira semana de NFL, né? O Batata pegou um dos que eu ia comentar, que eu acho que inclusive vai decidir aquela dúvida que a gente discutiu mais cedo aqui, né? E aí, Dolphins, Chargers, são times que engatam, que não engatam, vão apresentar um bom futebol, não vão apresentar. Agora, por incrível que pareça, eu acho que o jogo dos Bills e dos Jets vai ser um jogo muito interessante de se assistir. Apesar da gente saber que os Bills são muito superiores, eu quero ver como é que vai ser a dinâmica real desse novo Jets. Esse Jets com Rodgers, com Robert Saleh. Eu acho que... Não acho que o Jets ganha, não. Mas eu acho que vai ser um jogo para a gente enxergar como esse Jets funciona com um grande contender
E isso vai dar boas pistas pra gente de como esse Jets vai se comportar com times onde ele está mais próximo ali em termos de competitividade. Então, para sentir essa temperatura do Jets, eu acho que vai ser um bom jogo. Eu prefiro um jogo assim, para começar a sentir a temperatura, do que se fosse um jogo muito simples. Quase que eu mandei um Paulo Antunes aqui e falei, tchau. Um jogo muito simples, onde de repente, o Jets foi lá e ganhou por uma posse. Mas aí você fica naquela assim de, ganhou por uma posse porque tá bem ou ganhou por uma posse porque o time era fraco? Pelo menos agora com os Bills, não. A gente vai sentir qual que é a temperatura do Jets, mesmo que eles percam. É o jogo imperdível. Se você não puder sentar a bunda na cadeira 2 horas da tarde no domingo e ver tudo, na segunda-feira, 9h20 da noite, você precisa estar sentadinho em frente à sua televisão. A gente no Brasil, a gente perde de perspectiva também. A gente é muito privilegiado com a quantidade de jogos que são exibidos aqui. Nenhum país do mundo tem um contrato que passa 2 jogos no primeiro horário, na primeira janela de segunda, 2 no segundo horário e todos prime time, quinta, domingo e segunda. Então, aproveitem, temporada começou, a off-season foi longa, essas férias demoraram a acabar, mas acabaram. Assista o que for possível, não perca nada, mas se tiver que escolher escolha de segunda-feira, porque se Jets e Bills, promete. Senhores, muito obrigado mais uma vez pela companhia durante todo esse tempo. A partir de semana que vem é só alegria. Batata, o Play Call voltou junto da temporada, Batata? Amigos, acabou as férias de NFL, isso quer dizer que acabou minha vagabundagem também. Tem que ter episódio toda semana de Play Call, então tem garantidos aí pra vocês pelo menos 18 episódios aí daqui pra frente, né? Isso aí dá pra falar tranquilo. Tem um episódio que saiu hoje, eu tava até conversando isso com o Ticas aqui antes da gente começar a gravar, né? O Spotify me sabotou, ele soltou o episódio muito pertinho aqui desse aqui, por isso que eu não divulguei direitinho, mas tá lá, quem quiser ouvir já. Eu fiz a minha prévia lá do Play Call pra temporada. No mais, queria agradecer vocês, enfim, eu sou um integrante do PS, do NFL, etc, né? Me acionam toda vez que precisa. E também, que bom que eu sei o playbook. Então não é problemático, dá pra gente trabalhar. Tamo junto, um abraço a todos aí. A gente que agradece. Você funciona bem no sistema do Ticas. Funciona, eu sou jogador de sistema. Você é jogador de sistema, você funciona bem. E você vê que você é jogador de sistema mesmo, porque você no outro sistema, no sistema do Play Call, você não funciona direito. Não, você tem hora que sai episódio, tem hora que não sai. É o seu, pra você ver, né? O sistema do Ticas é o Shanahan do podcast. Caraca, perfeito. É por isso que eu te amo, Ticas, tá? Vitorino acabou aí de... Aí não, pô, vou começar a trocar um de vocês aí por escolhas de baixa rodada, porque eu não consegui fazer... Mas o nosso receio todo é esse. Nosso receio todo é esse. Eu e o Wallace, a gente tá naquela pegada do Bolsa e do George Kittle. É aquela pegada assim, eu gosto de como você joga, eu quero te manter aqui. Mas se você pisar fora da risca, meu filho, eu te troco, arrumo outro, vai funcionar no meu sistema e vida que segue. E eu vou chegar no playoff. Um absurdo eu ter que ouvir isso no último episódio, antes de começar a temporada. Mas esses ânimos à flor da pele é por causa disso. A partir de quinta-feira, só alegria. Semana que vem a gente vem com aquele roletão especial, falando até daquelas peladas tipo Falcons e Panthers, mas cheio de alegria, porque voltou a NFL e será uma belíssima temporada. Contamos com a presença de vocês aqui sempre que possível. Muito obrigado quem participou hoje. E não esqueça, se quiser acompanhar a live, conversando com a gente os jogos, apoia.se/NFL, etc. diretoria. Um beijo no coração de todos e valeu! Valeu! Falou!